Hello, sétimo ano. How are you? Fine? Yes, very, very nice. In this class, let's talk about review, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Uma pequena revisão do que nós aprendemos na unidade 7, 6, 7 and 8, tá? Então, open your books, please. Page 115, tá? Então, eu vou focar o quê? Nos grammar. O que eu peço para vocês, guys? Deem uma olhadinha, verifiquem direitinho os grammar e aí vocês me passem as dúvidas, anotem aí as dúvidas e me passem, tá certo? Ok? Very, very nice, guys. So, open your books, 115. Let's go. Aqui, o que nós falamos um pouquinho sobre preposition, né? Então, para vocês prestarem atenção, o que diz a frase, para vocês anotarem aí bonitinho, tá? Então, nós temos aqui, ó, prepositions of time. Então, in, on e at, tá? Então, quando que eu uso in? Em months, meses, years, anos, seasons, estações do ano e centuries, tá? Então, quando eu só tenho o mês, eu não tenho o dia, eu coloco in. Quando eu tenho só o ano, eu coloco in. Quando eu tenho só a estação do ano, permanece o in. E quando eu estou falando do século, eu permaneço com o in, tá? No século 21, ok? Então, essas são as horas que eu tenho que usar o in. Depois, o on. Days, tá? Então, os dias da semana. Então, eu tenho aí, ó, Monday and Wednesday. Sempre antes deles eu vou usar on. Dates. Aí, aqui, ó, eu já tenho o mês, o dia e o ano. Tá vendo? Aqui embaixo. Quando eu tenho o mês, o dia e o ano, porque em inglês é o contrário, o mês vem na frente, tá? Então, primeiro a gente fala, né? Primeiro o dia, depois o mês, mas em inglês inverte. Então, quando eu tenho o mês, o dia e o ano, eu uso on, tá? Então, relembrando, in só quando eu tenho o mês separado do dia. Quando eu tiver os dois juntos e o ano, aí eu coloco on, alright? E depois o at, no tempo preciso, né? Então, nós temos aqui, ó, at midnight, à meia-noite, tá bom? Então, uso o at aí antes. E quando eu tenho o quê? Holiday, feriados, dias importantes, né? At Christmas, no Natal, at Easter, na Páscoa e assim por diante, tá? Então, esses são o que eu tenho que colocar de preposition. Vocês fizeram atividades assim, eu coloquei lá na AC, né? E vocês não foram mal, no geral, vocês souberam identificar aí direitinho. Alright? Very good. Next page. Vamos lá para 130, né? O próximo grammar. Então, aqui, ó, this page, nós vamos falar sobre o quê? Comparative of equality. Comparativo de igualdade, né? Então, ele é tão alto quanto, tão bonito quanto, tão inteligente quanto, tá? Então, estou comparando a igualdade aqui, ó. Is used when the quality expressed by the adjective is equality present in the two terms of comparison. As plus adjective plus as. Então, Donna dreams about dating a guy as handsome as Robert Pattinson, tá? Então, ela sonha em namorar um rapaz tão bonito quanto o Robert Pattinson, tá? Então, estou comparando, ele tem que ser tão bonito quanto. Aí, nós usamos o as, adjective as, tá? O as, o adjetivo e o as de novo. Tão, o adjetivo, quanto. Aí aqui, ó, Mark is not as tall as David. Então, Mark, quando nós usamos a negativa, não é tão alto quanto David, tá? Ele não é tão alto, eu estou comparando, né? Estou igualando os dois e vi que eles são diferentes. Então, e na negativa, eu posso usar o sou também, tá?
Mark is not so tall as David. Tão alto quanto, o sentido é o mesmo, ok? Very nice, guys. Next page. 148. 148. Let me see. Yes, here. Double comparative. Alright? Então, o que nós temos aqui, ó? Comparative and comparative are used to show that something is changing continuously. Então, quer dizer o quê? Que algo está mudando constantemente, tá? Então, the weather is getting colder and colder, tá? Então, ó, o tempo está ficando mais frio e mais frio, tá? A cada ano que passa, ok? He's feeling more and more frightened. Então, ó, ele está se sentindo mais e mais assustado. Conforme o tempo vai passando, ele vai ficando mais assustado com o que ele está vendo ali, ok? Então, uma coisa que está constante e aumentando a cada momento, tá? Então, a gente usa comparar duas vezes, more e more, mais e mais, alright? Very good, guys. Next page. 151. Aqui, ó, o que nós falamos aqui? Sobre seasons. O que seria season? Estações do ano, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tempo, né? Então, aqui nós temos spring, primavera, summer, verão, autumn or fall, tanto faz, vocês vão encontrar das duas formas, outono e winter, inverno, tá? Então, essas são as 4 estações do ano in English. Depois, ó, months of the year, tá? Então, os meses do ano. Então, quais são os meses? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok? Very, very good. Então, esses são os meses do ano para a gente estudar aí um pouquinho. Next page. Aqui, ó, nós vamos falar o quê? Sobre o tempo, né? Time telling. Então, ó, lembra que eu expliquei para vocês? Quando eu tenho a hora exata, eu falo o'clock, que tá aqui, ó, no 60, que é o 12. Depois, 5 past, passado 5 minutos. 10 past, passado 10 minutos. Depois, quarter past, que é a quarta parte, lembra? Vocês dividem em 4. Então, é o 12, o 3, o 6 e o 9, alright? 60, 15, 30, 45, ok? Depois, 20 past, 20 minutos passados. 25 past, 25. Half past, half é metade, tá? Então, é meia, metade passada, 30 minutos. 25 to. Aí, eles já falam como a gente, né? 25 para tal. 22, 20 para. Quarter to, então seria os 45, né? É outro quarter aí, a outra quarta parte. 10 to, 10 para. 5 to, 5 para. E o horário exato, tá? Então essas são as formas aí de falar os horários em English. Days of the week. Então nós temos aí os dias da semana, né? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, tá? Então, esses são os dias da semana aí in English, ok? Alright? Depois, nós temos o quê? Parts of the day, tá? Então, as partes do dia. Então, nós temos o morning, depois o after, aqui o evening, que é o cair da tarde, início da noite, e o night, a noite mesmo. Aqui é o anoitecer, né? O início, e aqui é quando já tá bem escuro. Alright, guys? Então, morning, afternoon, né? Que ele tá voltando, ó, à tarde. Depois o evening, que é o cair da tarde, início da noite. E o night, que é a noite mesmo. E aí, ó, periods of time, os períodos do tempo, né? Então, nós temos seconds, segundos, minutes, minutos, hour, day, week, month, year, decades, century. Então, nós temos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses,
anos, décadas e séculos. Tudo bem? Alright? Very, very nice, guys. Então, esses seriam os principais, né? As partes aí dos grammars das unidades 6, 7 and 8. Estudem, anotem as dúvidas, que aí a gente tira lá no chat para quando a gente for para nossa AB, né, avaliação bimestral, vocês cheguem lá tranquilos e sem dúvidas. Alright, guys? Thank you so much. See you in the next class. Bye, bye.